A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Marcelo, da Igreja Níquel, Assembleia, e tenho uma palavrinha para o teu coração. Antes de tudo, peço que você compartilhe, que você curte o vídeo, que você dê uma forcinha pro canal, ative o sininho, tá ok? Vamos dar uma força pro canal aí. Irmãos, antes de tudo, eu peço, vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar essa palavra, para que essa palavra não venha de mim, mas que venha diretamente do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, a Ti é que eu invoco, ó Pai, desde já para te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Pai, lendo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, Senhor, dos Teus caminhos, dos Teus mandamentos, ó Pai, aprendendo um pouquinho da Tua vontade, Senhor. Pai, eu peço que esta palavra venha adentrar no coração dessas pessoas, Senhor, que esta palavra venha mudar a vida destas pessoas que estão vendo esse vídeo, ó Deus Todo-Poderoso, que venha haver mudança, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar aqui em nosso meio, ministrando a palavra, ó Senhor. É o que eu já te peço, ó Deus Todo-Poderoso, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, quem ainda não está com a Bíblia em mãos, vai lá buscar, tá? Vai no quarto, venha e vá buscar a sua Bíblia, tá? E peço que vocês abram a Bíblia no livro de Números, Números capítulo 22, tá? O título da palavra diz assim: Balac e Balaão. Eu vou ler um pedacinho e vou explicar a respeito do que a palavra está querendo dizer, tá? E vou falar um pouquinho mais aí de cada estrofe, tá ok? De cada versículo. Vamos lá. A Bíblia fala assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo? Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Eu vou parar por aqui e vou te explicar o que está acontecendo, irmão. A Bíblia fala que o povo de Israel, aquele povo que Deus ele tirou do Egito, a Bíblia fala que Deus tira o povo de Egito com um braço forte. É esse mesmo povo quem está afrontando aqui ainda o rei, né? O rei de Moabe, tá? Que é chamado Balaque. Balaque era rei de Moabe. Então o que acontece? O povo de Israel, Deus passou a dar muitas terras para o povo de Israel depois dessa saída do Egito, né? E o povo de Israel já tinha há poucos dias tomado as terras dos amorreus, né? E o povo acabou encostando, né? Ficou pareado à cidade de Moabe, né? Então o rei viu aquele povo de Israel, aquele monte de gente, né? Aqui fala que são os filhos de Israel. A Bíblia fala que o povo quando saiu do Egito saiu muita gente. Então o povo de Israel era muito grande, né? Então imagina só o rei de Moabe, da terra de Moabe, Balaque, ele vê aquele povo gigante, aquele monte de gente falando: meu, a gente vai perder a nossa terra, né? Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai perder essa terra, a terra de Moabe, né? Então, assim, irmãos, a questão de perder a terra, né? O Balaque, rei de Moabe, ele não se intimidou somente pela quantidade de pessoas que o povo de Israel tinha, né? Mas Balaque também, ele temeu muito. Ele ficou intimidado, ele ficou desesperado justamente por conta, né, do Deus que estava junto, né, ao povo de Israel. Então Balaque sabia que o povo de Israel andava com um Deus muito poderoso, que é o nosso Deus, que é o Deus que a gente adora hoje, né? Então assim,
O que que eu aprendo com isso? Justamente já com esse pedacinho, né, de palavra, que são números, capítulos da Bíblia, números, aliás, nome, né, Números capítulo 22, né, são aqui 5 versículos, 6 que eu li aqui. O que que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando a gente está com Deus, quando a gente anda com Deus, quando a nossa vida está em Deus, até o inimigo teme a você, teme a mim. Entendeu? Então essa é a importância, né, de andarmos com Deus. O inimigo ele vai pensar duas vezes se ele vai te tirar tua paz, se ele vai lutar contra você, se ele vai travar uma batalha contra você. Não estou falando aqui que você não vai ter aflição, você ter Deus contigo. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Então automaticamente você vai ter suas lutas. Eu vou ter as minhas lutas, né? Mas é diferente, irmão. Quando você tem Deus contigo, quando você anda com Deus, tudo se torna diferente. Ele jamais vai deixar faltar nada para você. Tá entendendo? Eu anotei uma frase aqui, né, justamente a respeito disso, né, que fala assim, né, que eu escrevi aqui no caso. Quando você se entrega ao Senhor e anda com Deus, o inimigo tem medo de você, né? Balaque teme ao povo de Israel, pois era um povo muito grande e um povo que andava com Deus, né? Só para vocês terem uma confirmação de que isso que eu estou falando aqui é pura verdade, abram a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. É uma confirmação do que a gente tem a mais quando a gente anda com Deus, quando a gente tem os nossos caminhos fixados em Deus, né? Quando temos Deus a nossa proteção. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, o versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem é sujeito a Deus tem a proteção de Deus. Tá entendendo? Então, seja sujeito a Deus. Ande assim pelas vontades de Deus. Faça o que Deus quer na tua vida. Não queira fazer o que você quer e deixar o que Deus quer para você de lado, né? Seja sujeito a Deus. Invoque o nome do Senhor. Queira ter o Senhor junto contigo, tá? Isso é importante. E quando você anda nos caminhos de Deus, quando você passa a ser obediente a Deus, você tem a proteção de Deus, né? Se você abrir aqui também nos Salmos, se eu não me engano, Salmos 23, vamos lá, vamos dar uma andada pela Bíblia aqui. Salmos, se eu não me engano, é o 23. Salmos 23. A Bíblia fala assim, ó, Salmos 23, Salmos capítulo 23, o primeiro versículo somente. A palavra fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então, Deus ele não vai deixar faltar nada para a ovelha que anda junto com o rebanho, para a ovelha que tem o seu pastor cuidando, né? Por que a Bíblia fala: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Como assim pastor? Você está falando o quê? De pastor de igrejas? Sim, posso falar de pastor de igrejas, mas posso falar de um pastor, aquele pastor mesmo que fica no campo cuidando das ovelhas. Quando a Bíblia fala que você é ovelha, automaticamente a ovelha tem um pastor. O pastor é quem cuida da ovelha, tá entendendo? Então, se você tiver junto ao rebanho, se a ovelha tiver junto ao rebanho, não tem como a ovelha ser devorada por um urso, por um leão ou por bestas feras, né? Que fala a Bíblia chama de bestas feras. Se você estiver junto com o rebanho, automaticamente o seu pastor te protege, o seu pastor te guarda, o seu pastor te abençoa, ele não deixa nada faltar, ele cuida de você, né? Mas porém você tem que estar junto ao rebanho. Quem é o rebanho? O rebanho é a igreja.
A igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Eu não estou falando aqui somente da igreja. Eu estou falando da noiva de Cristo. Daquele que é de Cristo, daquele que se entrega a Cristo, daquele que anda com Cristo, daquele que quer ter o pastor por perto, daquele que quer ter os cuidados de um pastor. O pastor que eu estou falando é Deus, irmãos. Tá entendendo? Então, se você estiver junto ao rebanho, se você estiver perto do seu pastor, se você estiver perto de Deus, se você fizer o que seu pastor manda, o pastor manda, que eu estou falando, é Deus, o próprio Deus, o que Deus manda você fazer, se você for obediente, automaticamente o inimigo vai pensar duas vezes se ele vai ter um atrito com você, né? No caso de Balaque, ele ficou intimidado. Por que ele ficou intimidado? Porque ele sabia que Israel, o povo de Israel, andava com Deus. Por mais que a Bíblia fala que o povo de Israel reclamava muito, que o povo de Israel era isso, aquilo, o povo de Israel ele andava com Deus e Deus andava com o povo, né? Deus ama o povo de Israel, inclusive, tá? Então é muito importante que a gente venha estar junto com o nosso pastor. Davi era um pastor de ovelhas. A Bíblia fala que Davi ele matava ursos, leões, matava tudo quanto é tipo de bichos que queriam atacar suas ovelhas. Então Davi era um pastor que cuidava das suas ovelhas. Então Davi não deixava que nenhuma das suas ovelhas se perdesse. Tá? Isso é um trabalho de um pastor. Isso as vontades de Deus. As vontades de Deus é que nenhum de nós venha se perder. Tá ok, irmãos? Então, essa é a primeira lição do que a gente tem para aprender aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, queira ter Deus como seu pastor. Coloque Deus como prioridade na tua vida e não como opção. Amém? Vamos retornar lá. Tá? Eu parei aqui, ó, na parte do Números, capítulo 22. E eu li o versículo 5, vou continuar no 6 agora. Aliás, vou pegar do 5 em diante. Números, capítulo 22, versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Essa palavra aqui também é importante. A nossa palavra, o que a gente fala, tá, irmãos, tem muito poder. Você pode abençoar uma pessoa, como você pode amaldiçoar uma pessoa, tá? Então, a sua palavra, a palavra que a gente solta, nunca volta vazia, tá? Se eu chegar e falar, irmão, que Deus te abençoe, eu estou te abençoando. Que Deus te abençoe. Então, as minhas palavras estão te abençoando. Mas se eu falar, irmão, olha, por exemplo, tá? Que Deus te amaldiçoe, ou sei lá, vai para o inferno, ou coisa do tipo, esse tipo de coisa relacionada a isso, eu estou te amaldiçoando. E isso tem poder. O que a gente fala tem poder. Então, é muito importante as nossas palavras, tá? Palavrões que muitas pessoas falam, isso não é legal, não agrega mentiras, né? Não agrega, não é nada relacionado a Deus e a palavra de Deus, tá? Então, totalmente contra, vai na contramão do que Jesus veio aqui e pregou na terra, um exemplo, tá? Vai na contramão do que a gente está pregando aqui hoje, tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Jesus não é a mentira, né? Então, Jesus é a verdade. Então, de extrema importância a gente se atentar no que a gente fala. Vamos lá. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e os lançarei fora.
Vou parar por aqui e vou explicar o que está acontecendo, né? O rei Balac, ele vê aquele povo de Israel, aquele monte de gente, né? E ficou assustado, ficou intimidado. E aí o que ele faz, né? Ele junta os príncipes, né? A Bíblia fala que os anciãos, os príncipes da terra de Moab, da terra dele, e ele tem uma ideia. Ele fala: olha, eu vou enviar vocês, vocês vão até o profeta chamado Balaão, para que levem aí ouro, prata, algo do tipo, para que ele venha até a nossa terra e amaldiçoe o povo de Israel, né? Então essa é a ideia de Balaque. Olha, eu vou amaldiçoar o povo de Israel. Então eu preciso de uma pessoa que seja forte espiritualmente para amaldiçoar o povo de Israel, né? E provavelmente ele já sabia que Balaão tinha um acesso a Deus, provavelmente, até porque ele pediu para os anciãos e os príncipes de Moab ir buscar Balaão, aonde Balaão se encontrava. Então, o que ele fez? Ele enviou os príncipes, os anciões, para atrás de Balaão, para que Balaão viesse até Moab e venha amaldiçoar o povo, porque Balaão amaldiçoando o povo, Balaão iria automaticamente, né, a forma de falar, né, Balaque ele iria conseguir talvez vencer o povo de Israel. Então na cabeça de Balaque era o seguinte: Balaão, busque Balaão até a terra, da terra onde ele está, traga ele para Moab, automaticamente ele vai amaldiçoar o povo de Israel e aí eu possa ter alguma chance de destruir o povo de Israel. E automaticamente eu não vou perder as minhas terras. Entendeu? Então ele agiu de uma forma para tentar ainda assim reverter a situação, né? E aí a Bíblia fala que o que Balaão fez, né? Balaão ele recebeu os príncipes, os anciãos aí de Moab, né? Do rei Balaque, recebeu os príncipes e falou: olha, passem a noite comigo aqui, eu vou entrar em contato com Deus e vou ver qual que é a vontade de Deus, né? Isso é algo que é importante aqui a gente parar e também dar uma atenção. O profeta ele parou e ele viu qual que era, ele quis ver primeiramente qual que são as vontades de Deus, né? Muitas das vezes isso acontece conosco mesmo. A gente quer tomar o nosso caminho e a gente esquece de saber qual que é o caminho que Deus quer que você tome, entendeu? Então assim um exemplo, né? Se eu tomo um caminho que eu quero, provavelmente eu posso me dar mal lá na frente, porque o ser humano muitas das vezes não sabe nem o que quer. Essa é a grande realidade, né? E Deus sabe o melhor para mim e o melhor para você. Qual é o melhor caminho que a gente deve seguir, né? Então, o profeta ele fez isso, tá? Vocês vão entender mais para frente. Não vou te adiantar, mas vocês vão entender que ele fez, porém não foi muito isso que aconteceu, né? Então ele recebe Balaão, o profeta, ele recebe os príncipes anciãos, ele pede para eles passarem a noite lá, porque ele teria que entrar em contato com Deus primeiro, falar com Deus para ver quais são as vontades de Deus, né? E ele faz, né? Aí, aqui no versículo 12, fala assim, ó: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram seus príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me a este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes, né? Balaão, Balaque, ele viu a primeira vez os príncipes, né? Balaão se negou aí, então ele acaba enviando novamente os príncipes, né? E com uma oferta maior para Balaão se achegar, né, a Moabe e amaldiçoar o povo, né? E aí Balaque ele fala, olha, ainda que
Balaão fala para Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor. Ou seja, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande, né? Ele a princípio passou que ele é obediente a Deus e ele não poderia transpassar, né, o mandato do Senhor. Vamos lá, ó, vamos acompanhando. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite para que eu saiba o que o Senhor me dirás. A mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e se foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado a sua jumenta e dois dos seus moços com ele. Vou parar aqui e vou explicar. Irmãos, é, o rei Balaque, ele manda os príncipes a primeira vez, e Balaão, o profeta, se nega a ir amaldiçoar o povo. Depois o rei Balaque, ele envia pela segunda vez, né, os príncipes e os anciãos, de novo, com uma oferta maior, a Balaão, ao profeta. E Balaão, ele fala assim, olha, eu não vou, eu preciso saber se Deus me libera aí até Moabe para poder amaldiçoar esse povo. Então, o que que vocês fazem? Eu preciso que vocês passem novamente a noite aqui, eu vou entrar em contato com Deus e realmente vou ver se essa é a vontade de Deus. E aí os príncipes fizeram, dormiram mais uma noite na região onde Balaão estava, e Balaão entrou em contato com Deus. Aí, o que que Deus faz? Deus fala, olha, pode ir agora você pode ir. E aí Balaão, de manhã, a Bíblia fala aqui, então Balaão levantou-se pela manhã, no versículo 21, e abordou sua jumenta e se foi com os príncipes de Moabe. Balaão, ele pega a jumenta, né, sobe em cima da jumenta e vai sentido a Moabe. Dessa vez, a princípio, Deus liberou ele de ir. Porém, no versículo aqui 22 fala assim, ó, e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Por que que a ira de Deus acendeu-se? Ué, mas aí você lendo a Bíblia aqui, você fala, pera, se Deus ele autorizou Balaão a ir até Moabe para poder amaldiçoar o povo, por que que a ira de Deus acendeu-se então? Porque, irmãos, Deus sabe de tudo. Deus sabe, Deus conhece, a Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, desde quando você estava na barriga da sua mãe, Deus já te conhecia, Deus conhece. Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe o que se passa dentro da tua cabeça, Deus sabe o que se passa dentro do teu coração. Tá entendendo? Então, eu escrevi algo aqui que acho que é legal eu ler aqui também para vocês entenderem até onde eu quero chegar. Eu escrevi assim, olha, Deus conhece o que se passa no seu coração. Balaão vai em direção a Balaque, com a intenção de amaldiçoar o povo de Israel, né? Então, assim, Balaão, ele vai até o rei Balaque, só que ele já vai com a intenção de amaldiçoar o povo. Ele vai com a intenção de amaldiçoar o povo. Só que para Deus, a princípio, ele não iria amaldiçoar o povo. Para Deus, não. Mas ele vai com essa intenção. Então Deus ele fica irado. Por quê? Porque não é para amaldiçoar o povo. Até porque a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 12: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoar este povo, porquanto bendito é. Então, ou seja, na cabeça, Balaão achou que poderia enganar Deus. De forma alguma, Deus autorizou Balaão ir lá amaldiçoar o povo. Muito pelo contrário. Deus ele autorizou Balaão ir até Moabe para abençoar aquele povo. Tá entendendo? Então, assim, muitas das vezes nós achamos que a gente consegue enganar Deus, ou seja, de uma forma ou de outra, né, a gente consegue enrolar Deus, entre aspas. Muitas das vezes a gente comete um erro e acha que ninguém está vendo o nosso erro. Mas Deus vê tudo lá em cima. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso corpo, Deus nos conhece, né? Eu já ouvi uma palavra uma vez falando que coração de homem é terra que só Deus conhece, ninguém conhece, somente Deus. O nosso coração só Deus conhece. Então não tem como eu querer passar algo, né? Eu querer esconder algo de Deus. Não conseguimos esconder nada de Deus. Tá? Essa é a realidade.
Eu coloquei aqui mais um versículo, é o Salmos 139. Vamos dar mais uma olhada, vamos dar mais uma passeada pela Bíblia. Salmos 139. Vamos lá. A gente muitas das vezes acha que a gente consegue enganar, né? A gente consegue enganar um homem, irmãos, mas a Deus ninguém engana, tá? Então tudo que você fizer de bom ou de mal, você pode ter certeza que Deus ele está vendo. Deus ele vê tudo, tá? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente é porque ele pode tudo. Ele tem uma grande força, ele pode tudo. Onisciente é que ele sabe o que se passa dentro da tua mente. E onipresente é que ele está em todos os lugares. Isso é importante a gente saber, a diferença de um para outro. Onipotente é que ele pode tudo. Tá? Onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, ele sabe o que se passa dentro da tua mente. Ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Salmo 139. É o primeiro e o segundo versículo. Aqui Davi ele fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ou seja, Deus ele conhece o teu assentar e o teu levantar, né? E de longe entendes o meu pensamento. Então, Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus é maravilhoso. Tá? Então a gente não consegue enganar Deus. Balaão achou que conseguiria enganar Deus, né? E aí, vamos lá, vamos voltar aqui, vocês vão ver o que aconteceu, né? A Bíblia fala que a ira de Deus, aqui no versículo 22, Números, o livro é Números, capítulo 22, versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e se foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Vamos lá, versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. O que estava acontecendo? Eu vou parar aqui para que eu venha explicar para vocês o que está acontecendo aqui, né? Balaão ele sobe em cima da jumenta, né? Ele sai de onde ele estava e ele passa a seguir os príncipes e os anciãos sentido a Moabe. Ele sobe na sua jumenta, só que a ira do Senhor se acendeu, a Bíblia fala, né? Então o que Deus fez? Deus colocou um anjo de frente com a jumenta com a espada apontada para a jumenta. Então a jumenta conseguia ver o anjo. A jumenta conseguia. Deus abriu os olhos da jumenta e a jumenta conseguia ver o anjo. Porém, a Bíblia fala que Balaão não via o anjo. Então a jumenta ela dava um passo e ela se desviava da espada. E aí continuava indo, Deus colocava aquele anjo novamente na frente da jumenta. A jumenta olhava e tentava se desviar e se desviava. E nesse desvio de percurso, Balaão começava a bater na jumenta, né? Para que a jumenta viesse, andasse pelo caminho correto. Então ele batia, né, na jumenta. E até chega uma hora que a jumenta começa a falar com Balaão, né? E vamos lá, a Bíblia fala aqui no versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Balaão começa a falar com a jumenta, para vocês terem uma ideia, né? E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho.
e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a tua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes mancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Irmãos, muitos dizem que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Tá? Grave muito essas palavras no teu coração. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus ele coloca um anjo na frente de Balaão para ferir Balaão, porque Balaão ele estava querendo ir amaldiçoar o povo e não abençoar o povo. Tá entendendo? Então assim, quando a gente faz coisas, quando a gente traça caminhos de uma forma que tipo o exemplo, né, do meu querer ou do seu querer, quando você traça um caminho do seu querer e é um caminho que desagrada as vontades de Deus, você muitas vezes pode pagar preço, até mesmo às vezes com a vida, tá entendendo? É o que a palavra fala, né? Balaão ali ele estava arriscado a perder a vida dele, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele abriu os olhos da jumenta justamente para a jumenta se desviar do caminho, porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus nos ama. Deus ele nos ama tanto que ele deu o filho dele, né, para a morte, por remissão dos nossos pecados, para nos dar uma segunda chance, né? Então, Deus ele nos ama. Só que Deus é pai, né? E pai ele disciplina o filho, tá entendendo? Pai ele disciplina. O pai que ama disciplina o filho. Agora, o pai que não ama, deixa o filho de qualquer forma, andar de qualquer jeito, né? Ele não se importa com o filho. Isso é o pai que não ama, mas o pai que ama, o nosso Deus nos ama, tá? E quando a gente traça um caminho que nós mesmos queremos seguir, e não é um caminho que Deus se agrada, a gente pode pagar preço, né? Muitas das vezes a gente... É aquilo que eu estava falando logo no início do vídeo, né? A gente, antes de traçar um caminho, a gente tem que saber qual que é a vontade de Deus para a gente poder traçar um caminho certo. A gente poder andar segundo as vontades de Deus, né? Porque quando a gente anda segundo as vontades de Deus, a vitória é certa. Com certeza vai dar certo. Com certeza já deu certo, porque quem determinou aquilo é o Criador, é aquele que fez os céus e a terra, né? Então, essa é a importância, irmãos. Eu acho que essa é a parte da palavra, talvez seja uma das mais importantes. Obediência ao Senhor. Obedeça a Deus, tá? Sempre. Procure ter Deus contigo, tá? Procure estar na presença de Deus. Procure andar na presença de Deus. Isso é de extrema importância para todos nós. Seja obediente a Deus, porque automaticamente você não vai pagar preço de nada. E você vai sair vitorioso nas suas batalhas. Você vai sair vitorioso nas suas conquistas, nos seus sonhos. Tá? Então, se entrega a Deus. Isso é importante. Tá? A palavra de Deus, ela é muito importante. Ela muda uma vida. E ela muda uma nação. Tá? Então, ela tem o poder de mudar o mundo, essa palavra. Essa é a realidade. Essa palavra, a Bíblia Sagrada. Então, para você saber quais são as vontades de Deus, leia mais uma vez, do que repetindo, eu repeti isso em vários vídeos. Leia a palavra de Deus. Amém? Então, Deus coloca, vamos voltando aqui para a palavra, Deus coloca um anjo com uma espada de frente com a jumenta começa a desviar, ele começa a bater na jumenta, Balaão, o profeta, porque ele quer que a jumenta vá sentido Moab e a jumenta automaticamente se desvia da espada, justamente para que o anjo não tirasse a vida de Balaão. E a Bíblia fala, é incrível isso, que Deus ele não ia tirar a vida da jumenta, ele ia tirar a vida mesmo de Balaão. Balaão ia perder a vida, né? Então, vamos lá, voltando aqui na palavra, a Bíblia fala assim, ó, então, versículo 31. Números, capítulo 22, versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes mancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim, de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Veja só, né? O anjo iria tirar a vida de Balaão e não da jumenta.
Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão. Balaão fala, olha, então, eu vou subir em cima da jumenta e vou seguir meu caminho. Aí o anjo fala a Balaão. E disse o anjo do Senhor a Balaão. Versículo 35. Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vai vendo, né? O anjo ele fala para Balaão: não, você vai continuar indo, né? Você vai continuar indo porque eu te orientei aí, né? Mas você só vai falar o que eu te orientar a falar, né? E aí Balaão sobe em cima da jumenta e continua indo sentido a Moabe, sentido aonde Balaque, o rei, está, né? Versículo 36 aqui, retornando, ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Kiriat Huzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos seus príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Balaão, e viu ele dali a última parte do povo, né? Então assim, irmãos, é, eu tenho uma palavrinha aqui a mais também a respeito desse capítulo, desses poucos versículos que eu acabei de ler, e eu escrevi algo desse tipo aqui. Deus está sempre te livrando do mal, lhe dando uma segunda chance. Deus ele deu uma segunda chance para Balaão, tá? Por quê? Porque era para Balaão ter perdido a vida. E Deus ele abriu os olhos da jumenta, justamente para a jumenta se desviar e não tirar a vida de Balaão, né? Mas serviu-se como lição para Balaão, tá? Serviu-se como lição para Balaão. Eu escrevi algo aqui também que fala assim, ó, Deus usa uma jumenta para livrar Balaão da morte, né? E o que é incrível aqui, né? É que Deus, ele, mais uma vez, ele se sacrifica, né? Nessa hora. Você fala, por que se sacrifica? Mais uma vez, ele dá uma segunda chance. Essa foi a segunda chance que tivemos, a morte de Cristo por nós, né? Será que estamos dando valor a esta segunda chance que Deus deu para nós? Essa é a pergunta que eu deixo na tua mente, no teu coração, reflita. Será que o que você está fazendo hoje, né? Que os caminhos que você está tomando hoje realmente fazem jus, né? Realmente é algo que vai trazer um retorno pelo que Deus fez por você. Logo, nada que a gente fizer hoje vai retribuir o que Deus fez por nós, dando o próprio Filho para a morte, para nos dar uma segunda chance. Mas Deus ele sempre tem de misericórdia de nós. Teve de misericórdia enviando o filho dele, teve de misericórdia com Balaão, né? E muitas das vezes tem de misericórdia no nosso dia a dia. Às vezes, muitas das vezes Deus está nos livrando está nos dando vários livramentos, né? E muitas das vezes às vezes são livramentos que a gente nem vê. Às vezes a gente está vendo e às vezes a gente nem vê os livramentos que Deus nos dá, né? No caso aqui de Balaão, ele não estava nem vendo o livramento que Deus estava dando para ele. Então isso é muito importante, né? Tem uma palavra aqui, livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos dar mais uma volta pela Bíblia, né? João, capítulo 3, versículo 16, tá? A Bíblia nos traz essa palavra aqui, irmãos. João 3, 16. A palavra fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele deu o Filho dele por nós, para que a gente não venha perecer, mas que a gente venha ter a vida eterna, né? Então, um único Filho. Ele vai falar unigênito, único. Deus deu o único Filho, né?
para a morte, para que a gente venha ter uma segunda chance. Tá? Então, nosso Deus é o Deus de misericórdia. Misericórdia. Nosso Deus é um Deus gigante. Tá? Então, vamos dar valor para isso que Deus fez por nós e para isso que Deus anda fazendo por nós. Né? Graças a Deus, por até aqui, Deus ter nos sustentado. Isso é importante. Tá? Mantenha contato com Deus no seu dia a dia. Antes de você sair de casa, ora. Ora para o Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar o meu dia, que o Senhor venha estar junto a mim. Né? Ora o Pai Nosso. Extremamente importante a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar o Pai Nosso. No Pai Nosso, automaticamente você já está pedindo tudo isso. Senhor, abençoa o meu dia, esteja comigo, Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, Senhor. Então é extremamente importante isso, tá? Então dê valor à morte de Cristo, que foi por você e foi por mim, foi por nós. Vamos dar valor a isso, tá? Quando a gente dá valor a isso, a gente garante também, tá? A nossa vida eterna. Tá ok? Voltando aqui para a Bíblia, eu não vou ler tudo esse capítulo, mas eu vou já simplificar o que aconteceu no final. No final, Balaque fala para Balaão amaldiçoar o povo, amaldiçoar e tudo mais, e Balaão acaba abençoando o povo de Israel. Tá? Então, quando a gente tem a Deus, né, como pastor, como nosso pai, como prioridade na nossa vida e não como opção, a gente é abençoado pelas pessoas, tá? Muitas das vezes você não está nem vendo, mas tem pessoas orando por você, né? Eu acho que esse é até um testemunho legal de passar aqui justamente nessa palavra. Graças a Deus isso, né? Mas eu recebo muitas das vezes mensagem 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, né? Do meu líder, do meu pastor, da minha pastora, da igreja, onde eu congrego, dizendo que está orando por mim, né? Então, as pessoas estão te abençoando. Deus usa das pessoas que estão em sua volta para te abençoar, né? Então, Balaão ele abençoa o povo, só que o povo nem estava imaginando que Balaão estava abençoando aquele povo, né? O povo não imaginava que estava sendo abençoado por um profeta, né? E Deus usa do profeta para abençoar a vida do povo de Israel, né? Então, muito pelo contrário, irmãos. O inimigo ele tenta te derrubar, ele tenta tirar a tua paz, ele vai tentar muitas das vezes te derrubar, né? Assim como Golias queria derrubar Davi, mas quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente está com Deus, nada vai te derrubar. A vitória é certa. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria estar colocando no teu coração. Essa palavra foi o Espírito Santo quem me deu, tá? Então, que essa palavra venha edificar a tua vida, que essa palavra venha abençoar grandemente a tua vida, tá? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e eu agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço a Deus por estar aqui, podendo passar uma palavra para vocês no Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.